Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula e que Deus abençoe essa nossa aula. Pessoal, é, vamos trabalhar um pouquinho com as orações subordinadas adjetivas? Lembra que na aula anterior nós falamos das orações subordinadas substantivas. Lembra que eu havia dito para vocês para que eu pudesse identificar se era uma oração subordinada substantiva, eu precisaria pegar a oração principal, tá? E eu poderia, isso é uma possibilidade, tá? Que eu poderia trocar a oração principal pelo termo isso e faria basicamente um sentido. Ali eu conseguiria identificar se era uma oração subordinada substantiva. E aí eu tinha toda a classificação, lógico, tá? Então, aquilo ficou na aula anterior. Agora nós vamos falar sobre as orações subordinadas adjetivas. Tá? Como o próprio nome já diz, ela tem como função adjetivo. Ela serve para qualificar, caracterizar um nome, ou uma oração substantiva, certo? As orações vêm introduzidas por pronomes relativos. Deixou de ser uma conjunção integrante para ser um pronome relativo. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Como que nós caracterizamos ou identificamos uma oração subordinada adjetiva? Eu coloquei aqui um exemplo. Olha só. Essa foi uma redação bem sucedida. Tudo bem? Ó, esse termo bem sucedida estaria ligado diretamente à redação que foi bem sucedida. Então, a redação tem um substantivo, eu tenho um nome, né? E tenho esse qualificador ou caracterizador desta redação. Professor, aí já é uma oração subordinada adjetiva? Não. Nós separamos os termos. Por quê? Porque eu não tenho aqui o, o pronome relativo. Tudo bem? Como que eu é, quando eu como tenho uma oração subordinada substantiva adjetiva? Olha aqui o próximo exemplo. Esta foi uma redação que fez sucesso. Olha só, o que como pronome relativo, que se relaciona com os termos da oração principal, tá? Que eu não preciso repetir o termo redação, nem o outro pronome esta, tá? Para que faça sentido. Tudo bem? E ele caracteriza essa oração principal substantiva, que é essa oração, que o termo da oração subordinada está qualificando, caracterizando essa oração principal, tá? Então, essa foi uma redação. O que tem essa redação? Fez sucesso, tá? Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva, tudo bem? Esse termo aqui caracteriza, qualifica essa oração, tá? Substantiva aqui, esse termo substantivo. A redação foi bem sucedida. Tranquilo? Tudo bem até aqui? Ótimo, vamos lá. Perdão, senhores. Oração subordinada adjetiva explicativa. Acrescenta uma informação acessória, ampliando ou esclarecendo um detalhe de um conceito que já se encontra definido. Aparece sempre separada por vírgulas. Pessoal, vamos voltar aqui um pouquinho, né? Esse conceito que já aparece definido, lembra aquele exemplo que eu usei com vocês da neve? A neve que é fria. Então é isso aqui que ele tá que essa primeira característica está dizendo. Eu sei que a neve é fria. Então eu posso estabelecer uma oração adjetiva, né? A neve que é fria, certo? Para destacar essa neve, caracterizar e tudo mais, tranquilo. Mas como a própria explicação diz, pode ser retirada sem que haja alteração de sentido. Tá? Essa oração subordinada adjetiva, explicativa, ela pode ser retirada sem que haja nenhum tipo de dificuldade na compreensão da oração, do período ou do texto. Tá bom? Então, aqui, ó. O leão, que é desculpa, senhores. O leão, que é um animal selvagem, atacou o domador. Alguém tem alguma dúvida que o leão é um animal selvagem? Não, você não conta. Tá, então todo mundo consegue perceber e entender que o leão é um animal selvagem. Tranquilo? Tá? E se eu
tirar essa oração daqui, ó. O leão atacou o domador. Eu consigo compreender o sentido? Eu consigo compreender o contexto? Acredito que sim, tá? Acredito que ninguém terá dúvida se eu tirar essa oração, que é um animal selvagem, fará, fará falta para a compreensão do contexto. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Espero que sim. Oração subordinada adjetiva restritiva. Especifica o sentido do nome a que se refere. Restringe o seu significado a um ser único. O que essa oração apresenta para nós? Uma característica específica desse ser da oração principal. Terá como um detalhe único, certo? Olha só, vamos pegar aqui o exemplo. Ó, ele é um dos poucos diretores, ó, ele é um dos poucos diretores que é apreciado por todos os funcionários. Então, essa característica que é apreciado por todos os funcionários é uma coisa desse diretor, desse diretor, desse um diretor aqui, tá? Tá falando ele, que é o diretor, é um dos poucos diretores, tá? Ele, entre alguns, tá? Que é apreciado por todos os funcionários. Tá? Então é uma característica única. Mas, professor, não estaria ligado diretamente ao termo diretores? Não. Está ligado à oração principal. Tá? Dentro da oração do principal, eu vou estabelecer uma interpretação, uma ideia para esse termo. Tá bom? Eu posso identificar aqui que nem eu posso pensar que está se referindo a ele, mas eu tenho que ter comigo o contexto da oração principal, não uma única palavra. Tá bom? Vamos lá? Alguma pergunta até aqui? Espero que não. Pessoal, havendo dúvida, por favor, entre em contato com a coordenação, que a coordenação procura o professor e assim nós possamos sanar a possível dúvida. Tudo bem? Vamos lá? Vamos dar continuidade? Ilustres, como todos aqui já conhecem o professor, sabe que ao término de uma aula, normalmente eu passo uma liçãozinha de casa, um exercício, aquela coisinha fofa que todos já estão acostumados. São alguns anos juntos, certo? Vamos lá. Deixarei aqui esse exercício super simples, super tranquilo, que vocês precisarão grifar as orações subordinadas adjetivas e classificá-las entre explicativa ou restritiva. Beleza? Certo? Opa, só um exercício. Claro que não. Tem uma aulinha prática aqui, ó. Peço que vocês escutem essa canção do Lulu Santos. Chamem todo mundo para a sala, brinquem, divirtam-se, tá? E depois disso, é claro, não poderia deixar de não pedir uma atividade para que vocês façam, tá? Na canção Mais Uma de Amor, do cantor Lulu Santos, existe uma oração subordinada adjetiva. Identifique, identifique a oração, classifique e justifique sua resposta a partir dos conceitos discutidos e o seu conhecimento. Ou seja, você vai identificar qual é essa oração subordinada adjetiva. Ah, eu já falei, né? Ah, tá escrito. Oração subordinada adjetiva e vai estabelecer aí um direcionamento, uma análise. É, qual a função, o que você pensa, como o que pode influenciar na compreensão da música, estabelece uma característica emocional, não sei. Vocês irão apresentar essa análise para que nós, no retorno, possamos discutir, tá? Senhores, por enquanto é isso aqui. Espero que possamos nos encontrar em breve, mas por enquanto, fiquem todos em casa. Fiquem todos em casa, aproveitem para estudar o quanto possível, tudo bem? E ficar junto com a família, tá bom? Pessoal, por enquanto é isso. Espero que possamos conversar quando necessário a parte pensando nas lições, mandem para a coordenação e esperamos encontrar o mais breve possível. Por enquanto é só.
Um beijão a todos e até mais.